E por outro lado, é preciso saber que se muitos não tivessem uma visão de travar pela burocracia, por leis esdrúxulas e por ativismos burros o progresso do Brasil, nosso país não estaria dependente da Rússia e países vizinhos do potássio. E veja você agora que o próprio presidente Jair Bolsonaro disse, não quando já era presidente, mas quando ele era ainda deputado federal. Ele fez um pronunciamento na Câmara sobre o assunto. E ele compartilhou, inclusive agora, o que disse em 2016 sobre a questão. Antes disso tudo acontecer agora, ele já anunciava e dá uma ideia de que apesar de dos muitos empecilhos retirados para o progresso do Brasil, ainda há muito o que fazer em relação à trágica legislação brasileira que, para ser bonita, sei lá, romanticamente bela, politicamente correta, tem leis de sobra para atrapalhar. Veja o que o presidente diz. Um minuto, presidente. Deputado Bolsonaro, tem Vossa Excelência... Presidente, eu quero cumprimentar o orador que me antecedeu, falando do agronegócio, que não resta a menor dúvida que a locomotiva da economia do Brasil é o agronegócio. Infelizmente, é uma palavra que é satanizada por parte daqueles que não conhecem o heroísmo desses que labutam no campo. Nós temos problemas sérios na agricultura. Da porteira para fora, não tem qualquer apoio governamental. E essas pessoas precisam desse apoio. Por exemplo, o potássio, senhor presidente. Em grande parte, a agricultura precisa do potássio. E somos totalmente dependentes do quê? Da Rússia. Temos uma mina de potássio enorme na região do Rio Madeira. Não é explorada por vários motivos. Licença ambiental, um presidente com pulso, resolveria o problema. Questão de reserva indígena e mais a outra ainda. Essas reservas de potássio foram acertadas via Petrobras, Deus lá sabe como, que ela está nas mãos de uma empresa canadense. Ou seja, não podemos explorar nosso próprio potássio. Só com o presidente da República que pense no agronegócio, nós podemos... Agricultura. Obrigado, senhor presidente. Ok. E ao compartilhar o vídeo, o presidente Bolsonaro também comentou: nosso projeto de lei, número 191 de 2020, permite a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas. Uma vez aprovado, resolve-se um desses problemas. Com a guerra Rússia-Ucrânia, hoje corremos o risco da falta do potássio ou aumento do seu preço. Nossa segurança alimentar e agronegócio, economia, exigem de nós, executivo e legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância. Recursos federais vêm sendo liberados via crédito extraordinário aos municípios desde novembro de 2021, à medida que as demandas são apresentadas pelos gestores locais, comentou Bolsonaro. O Brasil depende, gente, da importação para 95% de seu consumo de potássio. E depende de países como Canadá, Rússia, Belarus, enfim. E temos aí, então, essa questão. Ainda sobre o posicionamento favorável à Ucrânia, além da ONU, onde agora foi aprovada a resolução contra a invasão russa com o voto do Brasil, o presidente Bolsonaro já anunciou uma portaria para garantir o acesso de ucranianos ao passaporte humanitário brasileiro. Nós faremos todo o possível para receber o povo ucraniano, comentou o presidente Bolsonaro. E o presidente, nesse sentido aí de melhorar a legislação, tem toda a razão. Acredite, somos um dos únicos países do mundo onde brasileiros constroem diariamente leis, uma legislação que trava o progresso do próprio país. E o jornalista Alexandre Garcia fez um desabafo sobre o Brasil e os que impedem nosso país de crescer. Ele diz que é preciso tirar lições positivas dos problemas que poderemos enfrentar com o conflito Rússia e Ucrânia. A análise é muito interessante, gente, e todos os brasileiros precisariam saber. Alexandre Garcia diz o seguinte: vocês já pensaram na lição que a gente está tirando, positiva, dessa guerra lá no leste europeu?
é que de repente a gente descobre que está dependente, o nosso agro, que é o carro-chefe da nossa economia hoje, esse ano vai representar 1/3 do PIB e vai garantir o equilíbrio das contas externas, vai dar garantia alimentar a nós e a outros países. O agro depende do cloreto de potássio que vem da Rússia, que vem da Belarus, que está na área de conflito e que não pode sair pelo Mar Báltico, porque a Lituânia, por exemplo, bloqueou a saída do potássio que a gente compra da Belarus, porque a Lituânia é da OTAN. Pois é, e nós é que pagamos. Então, gente, nós temos potássio aqui no Brasil. Vamos olhar aqui para dentro. Temos extensas reservas de potássio na foz do Rio Madeira, quando desembocando no Amazonas. Depende dos ambientalistas e da consulta às comunidades indígenas. Mas está ali, é só embarcar por água. E é silvinita o nome do minério bruto de onde se extrai o potássio para fazer a combinação NPK para o agro. Está ali, vai por água. Está pertinho, vai por água para a Rondônia. É só subir o Rio Madeira ou descer outros rios ali, subir outros rios da Bacia Amazônica, diz Alexandre Garcia, indignado. Vai para o Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia. Gente, e não aproveitamos. É porque no Brasil tem brasileiro contra o Brasil. Trabalham contra. A gente vai buscar lá no leste da Europa, a um preço caríssimo, podendo retirar aqui 90% daquelas reservas. Reservas que abastecem 90% da necessidade do agro brasileiro, diz Alexandre Garcia. É bom lembrar também que hoje o Brasil importa 95%. As oposições, diz ele, claro, querem que Bolsonaro tome partido. Ele não é trouxa e não vai atender o que exige a oposição, obviamente, porque depois vão criticá-lo porque ele tomou partido, seja de que lado for. Por quê? Porque os dois países são parceiros e o Brasil tem que se meter nisso? Bom, uma que houve o compromisso de Vladimir Putin com Bolsonaro de abastecer o Brasil com o fertilizante, com o potássio, o K do NPK. Aí ele olha para ver quem são os amigos, quem está por trás da OTAN ou à frente da OTAN é o Joe Biden. Uma voz forte na OTAN é o Emmanuel Macron. O que disse o Macron sobre a Amazônia? Questiona Alexandre Garcia. A nossa casa está queimando, disse ele, Macron. Que a Amazônia é uma questão internacional. Isso disse o Macron. E Biden disse o quê? Fez uma ameaça. Se os brasileiros não pararem de queimar a Amazônia, haverá sanções severas econômicas contra o Brasil. E aí? Qual é o partido que o brasileiro toma? Um garantiu fertilizante para o agro. Mais do que isso, Putin já disse que a Amazônia é do Brasil. E é. Então a gente tem que considerar essas questões antes de adotar posições com base na propaganda. Diz Alexandre Garcia e continua. E eu vejo que aqui no Brasil a Rússia perdeu a guerra da propaganda. Ironicamente, a Rússia soviética foi quem inventou a desinformação. Mas quem está usando isso é a propaganda do lado dos Estados Unidos. Nós temos uma cultura que sempre foi a reboque dos modismos culturais americanos e isso está no substrato, na raiz da nossa cultura. Então a gente vai atrás sem pensar por quê e sem examinar os fatos históricos. Por exemplo, ontem fez aniversário a Batalha do Cerro Corá, onde os brasileiros mataram o Marechal Francisco Solano Lopes e aí acabou a Guerra do Paraguai. A história do Paraguai chama isso de martírio de uma raça. Itaipu acabou com isso. Os dois se juntaram em um projeto único binacional. Agora imagine se o Paraguai hoje, em nome das guerras antigas que já acabaram, fizesse uma aliança militar de defesa anti-Brasil com a Venezuela, com Cuba ou com a China. Como o Brasil iria fazer? Essa é a situação da Rússia, defende Alexandre Garcia.